Dando início à nossa segunda parte da aula de obesidade e diabetes mellitus. Os itens que nós vamos abordar ao longo da aula são obesidade, resistência à insulina, controle glicêmico, terapia nutricional no paciente obeso e com diabetes mellitus e também vou falar brevemente sobre cirurgia metabólica. Falando sobre obesidade e resistência à insulina. O ganho de peso excessivo, ele pode contribuir para uma menor disponibilidade de receptores de glicose nos tecidos. Quais tecidos? Músculo e fígado. Isso também pode contribuir para uma alteração nas vias de sinalização da insulina e dos seus receptores. Então, esse excesso de peso, esse ganho de peso excessivo, ele pode contribuir para o desenvolvimento de hiperglicemia e, consequentemente, de diabetes mellitus tipo 2. Aqui eu trouxe um estudo muito interessante, foi um estudo de corte que avaliou pacientes com diabetes mellitus, foram mais de 270 mil pacientes que foram pareados por idade, sexo e nacionalidade. E o que se avaliou nesse estudo? O aumento dos níveis de hemoglobina, pressão arterial, colesterol LDL, albuminúria e tabagismo. E como desfechos foram analisadas a mortalidade e o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Esses pacientes tiveram um follow-up de 5,7 anos, apresentavam uma média de idade de 60 anos, tinham em torno de 50% dos pacientes do estudo eram do sexo masculino e apresentavam uma média de índice de massa corporal de 29 a 30, sendo classificado como sobrepeso e obesidade na maior parte dos pacientes. E o que se identificou como fator de risco para os desfechos de mortalidade e eventos cardiovasculares? Que a presença de diabetes mellitus tipo 2 se demonstrou como uma maior tendência à mortalidade e também hospitalização por eventos cardiovasculares. E essa diabetes mellitus tipo 2, quando associada a um mau controle, ou seja, ao aumento dos níveis de hemoglobina glicada, também foram fatores de risco para uma maior ocorrência de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Então, para a gente ver como a presença de diabetes e o seu mau controle podem contribuir para piores desfechos. E existem diversos fatores que podem contribuir para a redução da mortalidade no grupo de pacientes obesos. Entre eles, a gente pode citar a melhora do controle da pressão arterial, a melhora do perfil lipídico, realização de atividade física, cessação de tabagismo, mas a gente também tem que dar destaque para uma melhora do controle glicêmico desses pacientes, que vai contribuir não só para a diminuição da mortalidade, como também para a diminuição de eventos cardiovasculares e eventos como acidentes vasculares cerebrais. E de que maneira que o paciente pode apresentar uma melhora do seu controle glicêmico? Especialmente no diabetes mellitus tipo 2, ele vai ocorrer por meio do uso de medicações como os hipoglicemiantes orais, mas ele também vai acontecer por meio da mudança do estilo de vida. E no que consiste essa mudança de estilo de vida? Por meio da realização regular de atividade física, o paciente ele pode apresentar uma melhora da sensibilidade à insulina, por meio de mecanismos que não têm relação com a perda de peso. Além disso, uma perda de peso de 5 até 10% do peso inicial do paciente pode contribuir de maneira importante na melhora, no melhor controle dos níveis glicêmicos e também a terapia nutricional. E aqui eu trouxe um estudo, que foi um estudo de corte, um segmento de 10 anos. E o que esse estudo analisou? Ele dividiu os pacientes em 3 grupos. O grupo placebo, o grupo que usou metformina e também o grupo que teve mudança de estilo de vida e não utilizou a medicação. E o que se observou? Que o grupo que utilizou a metformina teve
uma menor incidência de diabetes mellitus de 18%. Contudo, o grupo que teve a mudança do estilo de vida, a redução na incidência de diabetes mellitus, ela foi de 34%. Ou seja, foi o tratamento mais eficaz. E, de novo, eu gostaria de reforçar que a mudança de estilo de vida, ela inclui a realização de atividade física, mas também a terapia nutricional. E qual que seria o papel dessa terapia nutricional? A ideia é que, com base numa orientação dietética adequada, se possa prevenir ou retardar o aparecimento de complicações nesses pacientes. Que complicações? As complicações cardiovasculares, micro e macrovasculares, complicações renais, como a perda de função renal que esses pacientes apresentam, oftalmológicas, como a retinopatia diabética e também as complicações neurológicas, como o acidente vascular cerebral. E aqui vale lembrar que a terapia nutricional, ela não busca somente o controle glicêmico, mas também o controle pressórico e lipídico. Contudo, a eficácia desse tratamento vai depender de diversos fatores. E entre eles a gente pode citar a disponibilidade dos profissionais para esses pacientes, a frequência desses acompanhamentos, e se sabe que quanto maior a frequência de acompanhamento, maior a adesão do paciente. A forma como esse aconselhamento dietético vai ser realizado e trabalhar sempre com uma abordagem nutricional individualizada. E falando um pouco sobre a terapia nutricional no paciente obeso com diabetes mellitus. Existe a recomendação de que essa terapia nutricional ela seja hipocalórica, que ela trabalhe com uma redução, uma restrição no consumo de carboidratos. Recomenda-se que os carboidratos ingeridos sejam preferencialmente de baixo índice glicêmico. Além disso, é importante também analisar a carga glicêmica das refeições do paciente. Adequar o consumo de fibras, estimulando o seu consumo, especialmente as fibras solúveis, como, por exemplo, estimular o consumo de cereais integrais, limitar o consumo de açúcares simples, evitando o pico glicêmico, adequar o consumo de gorduras, especialmente gorduras saturadas e colesterol, visto que pacientes com diabetes mellitus, eles têm um maior risco de desenvolvimento de aterosclerose do que pacientes sem diabetes, pois a glicose, quando em concentrações elevadas, ela pode causar um dano vascular. É como se ela causasse uma lesão no vaso sanguíneo, e isso facilita a deposição de gorduras. Além disso, é importante também adequar o consumo de proteínas, a fim de que esse paciente obeso, com o processo de perda de peso, não tenha uma perda de massa muscular muito acentuada. E orientar para que esse paciente evite o consumo de bebida alcoólica. E só relembrando, aqui eu acabei de falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica, só relembrando basicamente a diferença entre eles. O índice glicêmico nada mais é do que uma resposta glicêmica de um determinado alimento num período de 2 horas após a sua ingestão, quando comparado a um carboidrato de referência, que no caso pode ser o pão branco. O índice glicêmico ele é calculado com base na área da curva do alimento que foi testado, multiplicada por 100 e dividida pela área do alimento de referência. Já a carga glicêmica ela vai ser um produto do índice glicêmico e da quantidade de carboidratos. E ela vai ser como se fosse um indicador de qualidade, de quantidade de carboidrato naquela refeição. A carga glicêmica, o cálculo da carga glicêmica da refeição, ela vai ser a quantidade de carboidrato presente naquele alimento, dividida pela porção em gramas que foi consumida e multiplicada pelo índice glicêmico. Como nós vimos, a obesidade ela é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. E existem diversos mecanismos para auxiliar na melhora do controle glicêmico. A perda de peso é um deles. Contudo, nem sempre ela consegue ser eficaz por meio das terapias convencionais, como nós já sabemos e nós vimos ao longo de todas as aulas.
E por esse motivo pode ser indicada a realização da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, diferentemente da cirurgia bariátrica, ela é realizada com o objetivo de auxiliar no controle do diabetes mellitus tipo 2. E quando que esse tipo de cirurgia pode ser indicada? Para que o paciente possa realizar a cirurgia metabólica, ele necessita de um parecer técnico realizado por 2 endocrinologistas, no qual deve constar que ele não teve sucesso no tratamento clínico do diabetes mellitus tipo 2. Quais seriam os critérios de elegibilidade? Ter índice de massa corporal entre 30 e 34,9, idade entre 30 e 70 anos, ter diabetes mellitus tipo 2 há pelo menos 10 anos e não ter tido resposta ao tratamento clínico convencional por pelo menos 2 anos. Relembrando, o tratamento clínico a gente considera a terapia medicamentosa com antidiabéticos orais ou antidiabéticos injetáveis e também a mudança de estilo de vida, incluindo exercício e alimentação. Quais seriam as contraindicações para a realização dessa cirurgia? Alcoolismo ou dependência química, transtornos depressivos graves com ou sem ideação suicida, psicoses graves, pacientes que tenham doenças mentais que contraindiquem a realização da cirurgia, sendo essa contraindicação realizada por psiquiatra, ou qualquer outra doença que possa contraindicar a realização da cirurgia, seja ela de origem psiquiátrica ou não. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre as técnicas de cirurgia. Existem apenas 2 técnicas que são indicadas para a realização da cirurgia metabólica e são as mesmas técnicas indicadas para a cirurgia bariátrica. Nesse caso, nós temos a técnica de bypass gástrico em Y de Roux, que é a técnica de primeira escolha, relembrando que é uma técnica restritiva e desabsortiva, que vai mexer tanto no estômago quanto no intestino, excluindo o fundo, o corpo gástrico, fazendo um desvio no duodeno e uma parte do jejum. Lembrando que essa é uma cirurgia que é muito segura e eficaz. E, em segundo lugar, nós temos a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical ela só vai ser indicada quando o paciente tiver uma contraindicação de realizar o bypass gástrico em Y de Roux. A gastrectomia vertical, lembrando, é um procedimento restritivo e que vai mexer no estômago, sendo realizada uma incisão na grande curvatura com a retirada do corpo e do fundo gástricos. E aqui eu gostaria de deixar claro que é muito importante esclarecer para os pacientes, da mesma maneira que na cirurgia bariátrica, é importante esclarecer sobre os riscos e os benefícios da realização da cirurgia metabólica, bem como das suas complicações, dos cuidados no período pós-operatório, os cuidados dietéticos, as deficiências nutricionais, a importância do acompanhamento multiprofissional. E lembrando que essa cirurgia é uma cirurgia que deve ser realizada em hospitais de grande porte, que realizem cirurgias de alta complexidade, que tenham unidades de terapia intensiva, inclusive com plantonista 24 horas. E eu gostaria de destacar os benefícios desse tipo de cirurgia, da cirurgia metabólica. A perda de peso, é claro que é um dos principais benefícios, mas com isso também a diminuição da resistência à insulina, o aumento da liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas, aumento da secreção de incretinas pelo pâncreas, intestino, aumento da secreção de sais biliares e também modificações na composição da microbiota. E do ponto de vista nutricional, o que nós podemos dizer em relação a esse tipo de cirurgia? Para que essa cirurgia tenha sucesso, é importante que o paciente siga todas as orientações dietéticas que são semelhantes às orientações da cirurgia bariátrica. O paciente tem que realizar a suplementação de proteínas, de vitaminas e minerais e tem que seguir as orientações nutricionais. A cirurgia metabólica ela vem se consolidando como uma alternativa para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 que não conseguem controlar a doença, mesmo após as tentativas de tratamento clínico convencional. E agora nós chegamos ao fim,
né, na nossa parte 2 da aula de obesidade e diabetes mellitus. E nós chegamos ao fim também do nosso curso de nutrição e cirurgia bariátrica, que nós abordamos tópicos como epidemiologia, tratamento da obesidade, indicações de realização de cirurgia, as técnicas utilizadas, as suas complicações, a avaliação nutricional, nutrição no pré e no pós-operatório, as deficiências nutricionais mais comuns e como realizar a suplementação. E falei também um pouco sobre obesidade, diabetes e cirurgia metabólica. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e que eu possa ter contribuído para construir um pouco do conhecimento junto com vocês. Um forte abraço e muito obrigada!